Sou Márcia Chueri, hoje é 30 de março de 2021 e estou falando direto de Cuba. No fim de semana passado, houve manifestações em mais de 50 países contra o bloqueio norte-americano a Cuba. Grupos de solidariedade de emigrados se uniram para expressar seu repúdio a essa política que busca asfixiar a economia da ilha. Devido à pandemia e condições locais, isso foi feito de várias formas. Caravanas de veículos, concentrações, marchas, até escalada de montanhas, para denunciar a ilegalidade do bloqueio e seus efeitos sobre a economia da ilha e principalmente sobre a vida do povo cubano. Mas, embora essa política seja condenada todos os anos na Assembleia Geral das Nações Unidas por quase 100% dos países, o governo estadunidense ignora essa votação e insiste em manter medidas ilegais e impor sanções que contrariam o direito internacional. A última votação foi em novembro de 2019 e o governo brasileiro, contrariando uma linha política que vinha desde 92, votou com Israel e os Estados Unidos pela manutenção do bloqueio. Mais uma vergonha internacional para a conta do governo golpista. A votação de 2020 foi adiada por causa da pandemia e será feita no próximo mês de maio. Até lá, todas as forças progressistas e de esquerda do Brasil devem pressionar o governo a mudar esse voto. Bem, alguns dizem bloqueio, outros embargo. Qual a diferença? Embargo é uma ordem emitida por um país em tempo de guerra para garantir, mediante a retenção de bens, o pagamento de uma dívida. Cuba não tem nenhuma dívida com os Estados Unidos. Por isso, o termo embargo não se aplica. Bloqueio é um ato de guerra e é considerado um crime internacional de genocídio, segundo a Convenção para a Prevenção e a Sanção do Delito de Genocídio. Essa convenção foi aprovada pela Assembleia Geral da ONU em dezembro de 1948, ainda sob efeito do horror da Segunda Guerra Mundial. Infelizmente, esse efeito logo passou. O bloqueio total a Cuba foi imposto em 7 de fevereiro de 1962 pelo presidente norte-americano John Kennedy. Nesses quase 60 anos de constante agressão, Cuba já sofreu prejuízos superiores a 930 bilhões de dólares. E qual o objetivo desse bloqueio? Em um relatório do Departamento de Estado norte-americano, com data de 6 de abril de 60, menos de 2 anos após a Revolução, o subsecretário para Assuntos Interamericanos diz literalmente: a maioria dos cubanos apoia a Castro. O único modo previsível de diminuir seu apoio interno é através do desencanto e da insatisfação que surjam do mal-estar econômico e das dificuldades materiais. É preciso usar rapidamente todos os meios possíveis para debilitar a vida econômica de Cuba. Uma linha de ação que consiga os melhores resultados em privar Cuba de dinheiro e fornecimentos, para reduzir seus recursos financeiros e os salários reais, provocar a fome, o desespero e a derrocada do governo. Ou seja, embora o governo dos Estados Unidos não tenha declarado oficialmente guerra a Cuba, ele usa a força e o poder imperial para tentar matar de fome a um país que não lhe oferece nenhum risco e nunca agrediu a seu povo ou território. Bom, o bloqueio é injusto e cruel, mas por que se diz que é ilegal? Primeiro, porque não existe uma norma internacional que justifique um bloqueio em tempo de paz. Segundo, porque, como eu disse, Cuba não tem dívidas com os Estados Unidos e não representa nenhum perigo para sua segurança nacional. O bloqueio contraria princípios fundamentais do direito internacional, como o princípio da igualdade soberana, princípio da não intervenção e o princípio da independência. E é bom lembrar que isso vale para Cuba e para todos os demais países que sofrem sanções dos Estados Unidos, como Venezuela e Irã. Além disso, o bloqueio viola os direitos humanos, porque impede que o país estabeleça vínculos econômicos, comerciais e financeiros com o terceiro. Isso impede o desenvolvimento e impõe a pobreza e a escassez de recursos, inclusive de alimentos e medicamentos.
Cuba não deixou de avançar em todos esses anos em campos importantes como a pesquisa e indústria biofarmacêutica. Também conseguiu garantir a todo seu povo alimentação, emprego, educação e saúde de qualidade, cultura, segurança. Graças a isso, tem os melhores índices do continente quanto à mortalidade materno-infantil, alfabetização, número de homicídios, para citar apenas alguns exemplos. E se fosse pouco, oferece solidariedade internacional, principalmente no campo da saúde, com as brigadas médicas. Em 56 anos, foram mais de 400 mil profissionais da saúde presentes em 164 países. No dia 16 de março de 2021, fez um ano que saiu a primeira Brigada Harry Reeve para combater a Covid-19 em outro país. Durante esse ano, 57 brigadas, com cerca de 5 mil profissionais, estiveram em 40 países e territórios combatendo a pandemia. Cuba é um exemplo para o mundo em muitas áreas, não há dúvida. Mas quanto mais poderia fazer se não houvesse o bloqueio? E é disso que têm medo os senhores da guerra, do exemplo da superioridade do sistema socialista na atenção ao homem. Por hoje é isso. Saudações socialistas.